Minha vida é uma prisão. Trabalho, salário, tempo. Bom, o fato é que essas situações incomodam muitas pessoas. E quando elas estão juntas, daí então o desconforto acaba sendo multiplicado em muitas vezes. E é claro que essa multiplicação do desconforto acaba trazendo um mal-estar tremendo. E as pessoas têm dificuldade de entender que elas têm responsabilidade sobre isso. E acabam também não entendendo que, da mesma forma que elas construíram algo muitas vezes involuntário, elas podem construir algo realmente que seja satisfatório, que seja prazeroso. Então, se sua vida realmente está dessa forma ruim e você está desconfortável, acaba se sentindo constrangido, muitas vezes passa por situações ruins porque uma coisa está ligada à outra. E o fato só de se sentir preso já é algo que implica no seu bem-estar. Imagine então estar preso. E muitas pessoas não têm a impressão, muitas pessoas estão. Isso é diferente. Percepção é diferente de realidade, de fato, né? Porque quando você está vivendo os fatos, você sente na pele. E daí então, é claro que talvez as pessoas que estejam à sua volta não sintam da mesma maneira que você realmente sente, mas é você que está passando pela situação. É você que deve entender o quanto realmente você precisa mudar aí algumas coisas para que você consiga sair disso. Bom, mas o fato é que muitas vezes as coisas acabam tendendo para essa situação onde você acaba construindo uma prisão que envolve resultado, dinheiro, envolve tempo, porque acaba te privando de todo o tempo, e também envolve trabalho. Muitas vezes você faz isso porque você não está pensando que as suas ações geram reações. Que o que você planta agora é verdade, lá na frente você vai colher. Então, quando você planta sem intenção, você acaba trazendo problemas no futuro, né? Imagine você que você tem algumas sementinhas na mão. Essas sementes são as suas escolhas. E você pega essa semente e planta em qualquer lugar aí do seu quintal, do quintal da sua casa. Ou, sei lá, da sacada do seu apartamento, de qualquer espaço dentro de um vaso, e você não pensa que essa semente pode ser de uma planta com um tamanho considerável, que ela pode crescer e prejudicar ali o lugar em vários sentidos, que ela pode prejudicar que venha qualquer projeto, uma construção, porque ela vai estar ali. E daí eu sei que você pode dizer assim, é só cortar, mas não é só. Você já cortou alguma? Você já conseguiu entender aonde estão as raízes? Ou você não consegue compreender que toda semente, ao germinar, ela cria raízes? E então, como as suas escolhas, como comparado às suas escolhas, que também criam raízes e acabam ficando um pouco mais difícil de serem arrancadas, você então deve ser o quanto mais racional com relação a isso, para que você não tome escolhas na sua vida que venham fazer com que você se arrependa depois, que venham trazer sofrimento, que venham trazer angústia. E o fato é que se você hoje está sem tempo, é porque você comprometeu o seu tempo com vários compromissos. E se você está identificando que você está sem tempo, é porque está faltando tempo
para algumas coisas. Então isso já está causando realmente um conflito. E você precisa encontrar um ponto de equilíbrio. E aí eu entendo que você vai dizer, mas como na verdade eu vou fazer sobrar mais tempo se eu estou ocupando todo o tempo que eu tenho e não estou conseguindo o resultado desejado? Eu também pensei dessa forma. Onde cada minutinho do meu dia era ocupado com uma atividade para que eu tivesse um resultado financeiro com isso. E eu parecia o super-homem. Estava envolvido em várias atividades, correndo para cima e para baixo. Sem conseguir um resultado satisfatório. E quanto mais eu fazia isso, pior ficava a minha situação. Mais complicada ficava a minha situação, porque eu me desgastava demais, eu perdia todas as minhas energias e acabava não conseguindo ser produtivo, ter criatividade, acabava não conseguindo ter tempo para o lazer, ter tempo para atender às outras necessidades que temos, porque temos várias. Muitas vezes eu não conseguia nem me alimentar direito, muito menos fazer a minha higiene pessoal, era um banho correndo. Onde não dava nem para fazer a barba, às vezes almoçava correndo, saía sem escovar os dentes. Vê se isso realmente tem fundamento. Jogando meu tempo fora, porque se eu não conseguia resultado de que realmente estava valendo fazer aquilo. Então, o fato é que, ainda como se já não bastasse, muitas pessoas estão dando palpite o tempo inteiro. A gente já não sabe muito bem o que fazer em alguns momentos, e aí escutamos pessoas que nem conseguiram os resultados que a gente gostaria de ter. Escutamos essas pessoas dizer que, ó, para que sobre mais tempo é necessário você estudar, porque aí você vai arrumar alguma coisa que vai te pagar mais e você vai conseguir mais tempo. Tá bom, que coisa é essa? Por que você não fez? E o fato é que, eu não fiz porque ainda não deu tempo, mas eu vou fazer. Tá, depois que você fizer e me mostrar o resultado, daí então eu posso pensar realmente em seguir aí essa mesma orientação. O fato é que não está realmente ligado o sucesso ao estudo, está ligado ao conhecimento. É diferente. Conhecimento que você muitas vezes não vai encontrar na escola. Esse é o fato. Conhecimento esse que muitas vezes a vida já até te proporcionou. E você acaba resistindo em enxergar a quantidade de aprendizado que você tem. E é claro que só o aprendizado, o conhecimento em si, ele não traz resultado. Você precisa ter ações em cima dos seus conhecimentos, né? Mas todos, independente de qualquer situação, temos muito conhecimento. E daí, então, se realmente o fato de estar estudando fosse sinônimo de resultado positivo, com relação a tempo, com relação a trabalho, com relação a dinheiro, pode ter certeza que aquelas pessoas que não estudaram não alcançariam. E isso não é verdade. Existem muitas pessoas que têm uma formação escolar pouca, mas são muito boas em ganhar dinheiro. Estão ganhando muito dinheiro, ganharam muito dinheiro, construíram um patrimônio muito bom. E daí você precisa começar a entender que, ao mesmo tempo, pessoas que estudaram bastante estão hoje comprometidas com relação ao tempo, com relação ao salário, estão comprometidas com relação ao trabalho, tá? Então, o fato é que você deve entender que o segredo não está na quantidade de atividades, e sim na qualidade dessas atividades, no resultado que essas atividades vão estar gerando para você. Porque quando você tem um resultado melhor, você acaba, no final das contas, trabalhando menos, com um resultado melhor, e aí acaba realmente
sobrando tempo para que você consiga atender aí outras situações. Isso com relação ao tempo. E com relação ao dinheiro, como que realmente funciona? O dinheiro é algo, na verdade, impressionante. Assume na cabeça das pessoas vários significados. O dinheiro para uns é muito importante, para outros é pouco importante, para outros não vale nada, para outros não compram vida, para outros não compram felicidade, para outro você morre e não leva o dinheiro é insignificante. Mas o fato é, quem está queimando dinheiro? Quem está jogando fora dinheiro? Quem está doando todo o seu dinheiro? Quem, na verdade, abre mão de todos os recursos que tem, ou do pouco que tem, para viver aí uma vida sem a necessidade de dinheiro. Eu quero que realmente alguém me prove que vai viver de forma integral sem o dinheiro. Vai viver de forma integral, sem nada, sem nenhum bem, sem nenhum objeto que foi derivado, consumido, adquirido pelo dinheiro. Então não existe para onde correr com relação a isso. O que você tem que entender que antes o dinheiro realmente era só um papel. Hoje não é mais só um papel. O dinheiro hoje, além de ser um papel, é um crédito virtual. Muitas pessoas acabam fazendo vários negócios e não veem, não conseguem ver mais o dinheiro, papel, em espécie. As coisas mudaram, a tecnologia está aí, então isso explica o porquê realmente o dinheiro, papel, espécie sumiu. Mas os créditos continuam sendo necessários. E o dinheiro dito, ele está relacionado a esses créditos. E você precisa ter. Ah, mas para mim o pouco tá bom. Tá bom? Se para você o pouco tá bom, a hora que você precisar ir na farmácia, explique que a sua opinião é essa e o pessoal vai te auxiliar com relação aos remédios. Na hora que você precisar aí ir até o supermercado, comprar alguma coisa que está faltando na sua casa, na despensa, na alimentação, explique a mesma coisa. Ah, o dinheiro não é importante para mim, eu vivo com pouco, mas agora faltou um pouco, e aí o pessoal vai quebrar o seu galho. Na hora que você precisar comprar uma roupa, na hora que você precisar pagar uma consulta, na hora que você precise pagar um procedimento médico para um filho que está passando por uma situação difícil, uma filha, um pai, uma mãe, alguém que você ama. Então pare de ficar inventando historinhas fiadas. Ninguém tem culpa pelo fato de você não ter dinheiro a não ser você mesmo. E aí o que acontece? E aí você começa a perceber que você está preso, que você está presa. É claro que você está preso ou presa. Primeiro, você não tem tempo, está se sacrificando. Vai para o trabalho, demora 2 horas para chegar, 2 horas para vir embora. Trabalha 10, são 14 horas. Chega em casa, consome todos os dias pelo menos mais 3, 4 horas com obrigação de casa. Vai fazer o que depois dessa jornada? Está se matando, está comprometendo todo o seu corpo, a sua mente. Não tem disposição para nada. Você não vai conseguir realmente. Outras pessoas trabalham em 3, 4 empregos. Vivem trabalhando. Não tem sábado, não tem domingo e também não tem nada. Porque o segredo não está nisso. O segredo não está em quantidade nem em força. O segredo está em qualidade, estratégia. Trabalhar menos, ganhar mais. Existem um monte de pessoas fazendo isso. Agora, se você não dá atenção para o dinheiro, você não dá atenção para o seu tempo, você está se sentindo preso porque você está. Por quê? O dinheiro pouco que você tem não permite que você faça o que você quer. Pronto. Problema está preso. Você está limitado sob essa situação. Por isso que você precisa ter. Tempo você não tem. Quando você não tem tempo, você não consegue viver novas experiências, conhecer novas pessoas. Você não consegue, na verdade, fugir da rotina. Você acaba ficando estressado. Você não consegue encontrar alternativa para sair disso, porque você está esgotado, a sua mente não consegue ver, porque não existe energia suficiente no seu corpo para que a mente possa consumir e encontrar alternativas, usar a criatividade, usar a inteligência. Não se tem combustível para isso.
E é claro que você está preso, preso. E aí depois vem a questão do trabalho em si. O trabalho é algo também que você escolheu e você deve entender que você fez duas escolhas erradas com relação ao trabalho. A primeira foi escolher. A segunda foi permitir chegar até onde você chegou sem procurar uma outra alternativa. Você adoeceu porque você quis ficar na zona de conforto. É pouco, mas eu estou, na verdade, ganhando. É melhor pingar do que secar. Ah, que conversa mais louca que o povo tem. É melhor pingar do que secar? É melhor escorrer do que pingar. É porque o tempo inteiro as pessoas estão pensando, é incrível, principalmente aquelas que não têm. Elas estão fazendo comparação com coisas piores. O mundo está acabando, elas falam, mas já acabou para muita gente antes. Porém, não vai acabar para algumas pessoas. A pessoa tem mais 10 dias de vida. Ah, esse ainda tem mais 10, o outro morreu ontem. Ficar pensando só em situações piores para comparar. Será que realmente isso é justo? Não é melhor você começar a pensar que existem situações melhores? Ah, sempre tem uma situação pior, mas sempre tem uma melhor. Vamos pensar na melhor. Porque se eu ficar pensando na pior, eu vou retrair, eu vou voltar para isso. E a situação já não está boa, eu já estou preso, presa. Então pense você, a situação é ruim, está preso, presa. Existem outras pessoas que não estão? Sim, existem, é fato. Muitas outras. Que estão trabalhando uma vez na semana e estão ganhando o que você não vai conseguir no ano. Ah, mentira, verdade. Existem pessoas que com uma palestra semanal, elas conseguem o que você não consegue ganhar no ano inteiro. Então, comece a entender isso, que existem várias formas de trabalhar. E muitas vezes você deve entender que não é dizer que essas pessoas não estão trabalhando e que isso não é trabalho. É dizer que o seu trabalho, na verdade, excede todos os limites. E você deveria procurar algo melhor, como, por exemplo, isso que eu estou dizendo. Isso pode realmente, esse pensamento pode mudar a sua vida quando você inverte a situação, quando você começa a entender realmente que você pode chegar até onde você realmente deseja, desde que você resolva virar essa chave, desde que você resolva fazer o que é necessário, fazer o diferente, porque tem que ser diferente. Se você continuar fazendo tudo igual, os resultados são os mesmos. E o fato é que o que vai te oferecer um pouco mais de liberdade, prazer e satisfação é, primeiro, entender que o seu trabalho sempre vai interferir em todas as áreas da sua vida. Por quê? Porque geralmente o trabalho daquelas pessoas que ganham pouco consome bastante delas, muito tempo. Consome muito e oferecem pouco. Consumindo muito e oferecendo pouco, elas vão estar sempre cansadas e sem dinheiro. Mesmo quando elas estão de folga ou de férias, elas não conseguem fazer aquilo que gostariam. Então, por quê? Porque o dinheiro acaba limitando. E o tempo também, porque a folga delas geralmente são pequenos intervalos no meio da semana, no meio do mês. Então, tudo isso compromete a saúde. E ao mesmo tempo elas têm medo de mudar porque ficam pensando que não podem perder o trabalho, porque não fizeram aquilo que deveria fazer, que é ter outras fontes de renda, que é não estar, na verdade, confortável com relação ao trabalho, que é entender que você pode e deve, independente da sua situação agora, ter outras alternativas de renda.
montar o seu colchão financeiro. Se você não sabe o que é um colchão financeiro, é uma espécie. O que que você faz no colchão da sua cama? Você deita. Para quê? Para relaxar, para dormir, para descansar. Então, é um lugar onde você pode ficar confortável. Um colchão financeiro é isso. Você junta fontes de renda para que você fique num espaço confortável. Então, imagine você que você pode começar a desenvolver um determinado trabalho com relação a algum conhecimento que você tem e esse trabalho te oferecer aí rendimentos. Você pode vender algum tipo de produto que vai te oferecer rendimento. Você pode vender pelo WhatsApp, você pode vender por várias ferramentas que existem e desenvolver. Você pode vender na rua, no bairro, na garagem, em casa, você pode vender em qualquer lugar. Mas é importante você começar a considerar que se você não está vendendo ainda, comece a vender alguma coisa, porque isso vai fazer com que você saia da situação onde você está o quanto antes. E ganhe essa liberdade que você tanto deseja e comece a entender que a partir de então você foi para um próximo nível. Eu sei que ir para um próximo nível talvez não seja para muitos, é para poucos. Porque muitos querem, mas poucos estão dispostos a fazer o que for necessário para alcançar aquilo que desejam. Mas se você realmente tiver disposição suficiente para fazer o que deve ser feito, pode ter certeza que esse espaço já é seu. Então, espero do fundo do meu coração que você consiga, o quanto antes, ter essa consciência, ter essa percepção de que não existe absolutamente nada na face da Terra que não possa realmente ser seu, a nível material. E pensando realmente dessa forma, você só deve entender que tudo que pode ser comprado deve ser considerado, porque envolve o dinheiro. Daí então, a única distância que existe entre você e isso que você projetou, que você sonhou, que você desejou, é o dinheiro. E se você passa a ter ações, se você passa a ter comportamentos, se você passa a não estar preso, se você passa a ter mais tempo, se você passa a estar com o seu corpo melhor, você passa a ter melhores resultados. Você passa a conhecer uma outra versão de você que você nunca conheceu. Mas para isso você precisa parar aí, de certa forma, de alimentar essa prisão que você mesmo criou. E entender que a cada dia que você continua fazendo as mesmas coisas, você continua promovendo o seu pesadelo. Você continua aumentando o fardo. E eu sei que o fato de aumentar o fardo várias vezes pode fazer com que a nossa condição, o nosso limite humano, acabe não resistindo. E é isso que acontece muitas vezes. E quando não resiste, compromete a saúde. E daí então, quando compromete a saúde, acaba ficando um pouco mais complicado, um pouco mais delicado. E por esse motivo é necessário você trabalhar na prevenção, entender a situação e começar a se recompor. Começar a recompor aí um, um sistema, um ambiente onde você se sinta confortável, onde você esteja praticando aquilo que você precisa realmente praticar, sabendo que o resultado vai chegar, sabendo que todas as áreas da sua vida podem ser atendidas com recursos, porque você está ganhando o necessário, não o suficiente, mas pelo menos o necessário, para que você consiga viver e não sobreviver, para que você consiga entender que sobreviver é só relacionado aí ao básico e viver já está relacionado a ter opções, a poder talvez viajar ou não de carro, ônibus, caminhão, né?
Você pode optar, você tem uma condição favorável. Estou dizendo com relação a viajar, mas você pode optar com relação a tudo, desde que você realmente entenda que existem pessoas que estão fazendo e elas não são melhores do que você. Elas só perceberam antes que você que elas poderiam chegar lá. E eu tenho certeza que a partir desses conteúdos, a partir realmente desse trabalho, dessa minha missão, que é fazer com que o maior número de pessoas se desenvolva, tanto a nível pessoal quanto profissional, você também irá chegar. Então eu espero do fundo do meu coração que esses conteúdos mudem a sua vida, porque foram conteúdos dessa forma que mudou a minha. Que você fiquem com Deus, não se esqueça de se inscrever aí, deixar o seu comentário e compartilhar esses conteúdos com aquelas pessoas que gostam ou precisam. É claro, e não se esqueça do joinha. Fiquem com Deus, até os próximos vídeos, um abraço e fui!